Oi, para quem não me conhece, eu sou a Aline Almeida e estou aqui hoje para compartilhar um pouco como a espiritualidade me ajudou nesse processo de despertar a consciência, né? Eu falo assim que o despertar da consciência, ele é como se fosse algo constante, crescente e contínuo na vida do ser humano, na vida da pessoa, né, que busca evoluir e crescer de alguma forma. Então, é interessante falar que é uma caminhada e essa caminhada tem vários caminhos para você trilhar e de várias formas e você vai no caminho que faz mais sentido para você, né? Você adquire, né, aqueles ensinamentos, você faz, né, aquilo que ressoa com você no momento, né? A espiritualidade em si, ela não é uma religião, né? Pelo contrário, a espiritualidade em si, ela é a própria natureza e as leis universais que regem o todo, né? Então, quando você está consciente, né, é como se fosse uma rádio, né, que você sintoniza em um canal. Então, a sua consciência vai sintonizar na frequência que você quer buscar, na frequência que você quer atrair para você. E pouco a pouco você vai conseguindo mudar padrões, comportamentos, pessoas, lugares, né, da sua vida. E naturalmente sua vida vai se transformando, né? Então, para quem busca crescimento e evolução, estar em contato com a natureza, né, meditar, né, assim, observar mesmo, né, o que é que está acontecendo, por que você está com aquela tristeza, por que você está com aquela raiva, por que você está com aquela baixa vibração e como você pode, né, virar a chave, né, para poder atrair o que você quer, se você quer ficar bem, se você quer ficar feliz, né, se você quer uma vida de paz e harmonia, naturalmente você tem que buscar isso dentro de você, as causas internas, para o que estão em desalinhamento, né, no externamente, né, porque se a gente busca externamente, a gente nunca vai encontrar, porque naturalmente a gente não vai sintonizar a frequência da nossa vibração, né, então para a gente sintonizar com essa frequência que a gente quer elevar a nossa vibração, a gente precisa primeiramente observar o que está acontecendo dentro, qual o padrão que você está repetindo, o que o universo, né, está te trazendo. Então, quando eu falo de universo em si, é a consciência maior, o Deus, o Buda, o Krishna, Oxalá, o que você acredita, né? Então, dentro da espiritualidade, eu olho como um olhar assim de muita compaixão e empatia, onde todos os caminhos eles levam para o mesmo lugar, para a conexão de um Deus, de uma deusa, do Krishna, do Buda, do Oxalá, né? Então, em si, eu acredito que tudo é natureza, né? Então, essas frequências, elas foram deixadas para a gente acessá-las, né, de alguma forma. Então, tem muitas pessoas, infelizmente, que ainda têm muitos preconceitos, né, com determinadas religiões, com determinados tipos, né, de escolhas, de frequências, né, e no final, cara, vai dar tudo no mesmo processo, né, a busca do ser humano por algo maior, né. Então, acredito eu que quando a gente chama, sei lá, uma energia para trabalhar, a gente tem que entender que a gente está chamando um aspecto daquela energia, né? Para a gente não ficar preso, né, naquela energia, nos dá o que a gente precisa, sendo que aqui na Terra a gente tem que correr para a luta, a gente tem que correr para manifestar o que a gente quer. Se a gente quer trabalhar aquela energia, a gente chama aquela energia, ancora aquela energia para trabalhar aquela frequência energética com a gente. Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa, com a própria nossa força e ação, trabalhar para evolução do que a gente quer, né? Então, a gente tem muitas vibrações, né? O mundo em si, ele vibra em uma frequência energética, né? Oscilando aqui na Terra entre a 3D, a 4D, a 5D, né? Então, quando a gente para observar, cara, que frequência que eu tô vibrando, né? Se eu tô vibrando no ódio, na raiva, no rancor, eu tô vibrando numa vibração baixa. Mas quando eu tô procurando vibrar na alegria, na harmonia, na compaixão, na empatia, fazendo o bem para os outros, fazendo o bem para mim mesmo, né, primeiramente, claro. E a gente tem que sempre olhar que o bem que a gente faz pra gente é o bem que a gente vai atrair, né? Então, primeiramente, a gente tem que fazer o bem pra gente, a gente tem que querer o bem da gente, a gente tem que se perdoar, a gente tem que estar consciente da nossa frequência. Porque a gente consciente da nossa frequência, a gente vai atrair o que está à nossa volta. Então esse é um tema que abrange muito, né?
Então, como ele abrange muito, a gente busca, né, os principais aspectos, né, para a gente falar aqui hoje, para a gente começar a sintonizar a nossa frequência, né? Então, se você busca sintonizar a sua frequência com a elevação, né, você tem que se conectar com o mundo natural, com o mundo dos seres elementais, com a água, com o fogo, com a terra, com o ar, né? Então, assim, se a gente naturalmente começa a se conectar com essa natureza, naturalmente a gente vai começar a se conectar com a nossa natureza interior, né? E a nossa natureza interior, ela é algo que é bem maior do que está afora regendo, porque o ser humano ele tende a procurar fora o que está dentro, né? Então, quando a gente começa a buscar essa busca interna, se conectar com a nossa natureza interna, tirar um momento em silêncio, fazer uma caminhada meditativa na natureza, fazer uma meditação, né? Para observar o que está vindo ali naquele momento. Então, tem muita gente que acha que meditação é um bicho de 7 cabeças, mas não é. A meditação, ela é o controle da sua mente, né? Então, você vai trazer foco e atenção para sua mente. Então, você vai observar o que está vindo, sem se apegar, e como se fosse flashes, né? Que vai e vem, e você vai fluindo com esse vai e vem, né? Então, por muito tempo, as pessoas achavam que meditar era, sei lá, silenciar a mente, calar a boca do ego, né? Mas não, a gente nunca vai silenciar a mente, a gente nunca vai calar a boca do ego. E interessante falar disso, né? Porque a gente tem que aprender a caminhar com a nossa mente, trazendo a consciência observadora para ela, sempre observando o que está vindo de alguma forma, porque não adianta, né, você estar consciente sendo que você não está observando o que está vibrando ali naquele momento. E o ego, né, você pode ter ele como um amigo, né? Eu falo assim, que você pode ter ele como um amigo, que você pode, sei lá, você recebe algo, é seu ego. Nossa, eu queria muito fazer uma viagem. Nossa, mas nesse momento não tem como eu fazer uma viagem. Então, o que que eu posso fazer com o que está ao meu alcance nesse momento, né? Aí você naturalmente você vai entrar na parte de observação, né? Porque o ego ele sempre quer, ele sempre está no desejo, ele sempre está na aversão. E esse é um tema muito interessante que depois eu quero trazer ele de forma mais profunda, né? Então, quando a gente aprende a entender o que que o ego quer e a gente começa a observar, a gente entra no caminho do meio, né? No caminho neutro. Então, não é sobre ter, não é sobre querer, é sobre agradecer por tudo que a gente já tem, por tudo que a gente já é em si, né? Então, quando a gente busca essa conexão natural, a gente está buscando se conectar com o nosso interno. Então, aí a intuição vem, né? Então, as dimensões para cima, que a gente, né, não tem... O ser humano não tem tanto conhecimento dessas dimensões para cima, mas existem seres espirituais, guias, mestres, mentores, forças divinais que nos auxiliam, né, aqui na nossa caminhada terrena, porque de alguma forma alguns desses seres eles já passaram pela Terra, já cresceram e evoluíram a dualidade, o ego, o apego, o desejo, e eles conseguiram transcender. Então, pelo fato deles conseguirem transcender, eles estão disponíveis para nos ajudar. Então, naturalmente, quando a gente conecta com a nossa natureza interior, com a nossa intuição, a gente está sendo guiado, né, para algo bem maior, né, da nossa jornada aqui. Então, quando eu falo algo bem maior que a nossa jornada aqui na Terra, se alinha muito com a nossa missão. E a nossa missão não é o que a gente faz como trabalho, né, que, sei lá, paga as nossas contas, paga a nossa moradia, paga a nossa alimentação. A nossa missão mesmo de buscar, né, como que a gente pode contribuir, né, aqui na Terra, na nossa jornada, trazendo conhecimentos, né, que a gente geralmente vive e prega esses conhecimentos na carne, né, mesmo. Então, naturalmente, a gente entra num processo de servir, né, servir à humanidade, ter mais amor, compaixão, empatia, né, com os processos que se apresentam do todo. A gente, sei lá, tem mais conhecimento e mais ancoragem firme para ajudar um amigo que precisa, né, que está em uma situação difícil, né? Então você vai ali, vai auxiliar seu amigo a sair, né, do fundo do poço. Mas você não vai tirar ele do fundo do poço, você vai apenas auxiliar como um caminho, entendeu?
como um acolhimento, como uma palavra ou como uma conversa, né? E daí você já vai começar a se conectar com as forças espirituais. Então tem diversos outros caminhos, né, que a gente pode ir falando, né, no meio desse processo aqui que a gente vai abrindo, né, novos caminhos, novas oportunidades, né? A gente vai trazendo mais autoconhecimento, buscando mais autoconhecimento, buscando terapias, né? Buscando retiros, imersões, buscando situações com que a gente possa elevar a nossa frequência, né? Então, sei lá, se eu, vou dar um exemplo, se eu tô com a energia baixa, em desânimo, eu me pergunto sempre o que eu posso fazer hoje com a consciência que eu tenho aqui nesse momento agora, mesmo estando vibrando baixo, o que eu posso fazer para mudar essa frequência? Aí, sei lá, vou meditar. Aí, sei lá, vou tomar um banho de ervas. Aí, sei lá, vou, sabe, tipo, me conectar com a natureza, abraçar uma árvore, por exemplo. Vou simplesmente contemplar, né? Então, naturalmente, a gente vai buscando algo para entender o que está acontecendo ali naquele interno que está causando aquela energia, né? Então, assim, a gente foge, né? A gente tem mania de fugir. Ai, meu Deus, tô triste. Aí, sei lá, tu vai descontar na comida. Ai, meu Deus, tô triste. Aí, sei lá, tu vai descontar empurrando para debaixo do tapete, fingindo que você tá bem, colocando uma máscara na cara estampada, como se você estivesse bem. Não, cara, vai olhar para isso, vai buscar a sua espiritualidade interna, né? A espiritualidade interna, a sua natureza interna, ela é a sua própria voz, o seu próprio guia, né? E é aí que eu falei que as mensagens universais, as mensagens dos guias, dos mestres, dos mentores vão começar a trazer luz, né? A trazer alguma clareza ali naquele momento para você do que você deve fazer. Então, o que a gente tem que mesmo é estar consciente, né? E espero que eu possa... Espero que eu pude contribuir com algum ensinamento, né, nessa jornada. E isso me auxilia muito, né, nesses momentos de dificuldade. Então, a gente fala, né, que... Eu tenho uma mania de falar, né? E eu e meu esposo também, Thiago Lourenço, a gente tem mania de falar que quanto mais evolução tu busca, mais luz você está alcançando. Mas também vem mais trevas, vem mais sombras, vem mais situações, pessoas de baixa vibração tentando te puxar para baixo, né? Então, o que a gente não tem que fazer é desistir. A gente tem que ter fé, se ancorar, manter firme, porque tudo passa, né? Tem uma lei que ela é inconstante, o tempo inteiro ela tá mudando, né? Então, quando a gente aceita essa lei, a gente deixa de se apegar, a gente deixa de sofrer, né, por muito tempo. Igual, sei lá, acontecia algo comigo, eu sofria 2, 3 dias. Hoje em dia eu entendo que tudo é impermanente e eu sei que vai mudar e eu tô buscando essa mudança, né? Mas claro que eu sento, eu respiro, eu vivencio, eu choro, eu sofro aquilo dali, mas eu tenho na minha consciência de que aquilo ali vai mudar, né? Então, naturalmente, a natureza ela se alinha, né, para trazer aquela mudança necessária ali. E quando aquela mudança chega, você fala: nossa, ai, passei pelo sufoco, gratidão. O que eu posso fazer para trazer mais força com isso que eu vivi, com essa dificuldade que eu vivi? Como é que eu transformo essa dificuldade em força? Né? Então, você faz essa pergunta, naturalmente a força ela já vem para você, porque você já traz a consciência da força. E é isso. Espero poder contribuir com mais sabedorias aqui. E agradeço. E essa contribuição ela é coletiva. Então, é um tema muito abrangente que pode ser dissecado em várias partes para a gente ir falando aqui dentro dessa jornada terrena. E gratidão!